Bom dia, povo de Deus. É uma alegria estar aqui com vocês e ver tudo que Deus está fazendo. Desde o início do ano, temos carregado uma palavra do Senhor, algumas palavras bem específicas. Quem tem andado por aí, né? Nós estivemos em vários países da Europa, nós estivemos em Cuba também em abril, passamos um tempo lá, né? E estamos vendo o que Deus está fazendo na Terra. Deus está fazendo coisas novas, coisas diferenciadas, né? E saiba que você faz parte do que Deus está fazendo na Terra. É um grande projeto divino, né? E cada um dentro do seu papel, dentro da sua função, e é muito, muito especial o que Deus está fazendo. Eu me sinto privilegiado, né? Por poder, em algum momento, ser as mãos do Pai, os pés, a boca, né? É privilégio, honra. Não tem nada a ver com merecimento, mas assim, Deus tem um projeto que nos convida a participar do que Ele está fazendo. Amém? Então, uma das coisas que Deus tem comunicado é que Ele está fazendo coisas novas. Então, se prepare para coisas novas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus tem coisas novas para você. Sim, nosso Deus é extremamente criativo. Ele não precisa repetir. Ele cria coisas novas o tempo todo. E outra palavra que nós estamos carregando é que Deus tem nos chamado para um lugar secreto, um lugar de intimidade com Ele. Deus está nos chamando para este lugar. Ele está nos convidando, cada um de nós. Eu falo do lugar de intimidade, lá onde você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali você responde a esse convite e passa a ouvi-lo. E então você obedece radicalmente quando você ouve essa voz. E aí nele você encontra refúgio, direção, consolo. Nele estão todas as fontes que nós precisamos. Tudo bem com vocês? Casal bonito. Só vive pela foto, agora ao vivo está melhor ainda, né? Melhor ainda. Repita comigo: Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Bom dia, Fernando. Tudo bem, querido? Fala uma coisa a teu respeito. Já te denunciei, né? Tá tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa a teu respeito. Ontem eu fiquei do teu lado só percebendo o seu coração. E você é uma pessoa rara. Porque é difícil encontrar alguém com a empatia que você tem. Você tem uma empatia pelas pessoas, um coração de aceitar as pessoas, conhecer, sabendo que todo tem suas lutas, suas dificuldades, suas realidades, né? Você tem um coração muito generoso, sabe, Fernando? Isso é muito especial, isso vem de Deus, isso é uma coisa de Deus, porque às vezes a gente é muito intolerante com as pessoas ou já sai julgando, né? E eu vi você, cara, nossa, e é estratégico, pastor, tem que ver essa questão, né? Porque assim, esse coração generoso atrai pessoas, né? Isso vem de Deus. Porque normalmente a gente seleciona e dá uma olhada, mas ninguém confia naquele cara, mas eu confio, eu sei que ele é diferente. Cara, que coração. Mas eu falo assim, mantenha isso, cultive isso, porque isso é precioso diante de Deus. Deus se agrada disso. Porque Deus é assim, né? Ó, o sol é para todo mundo. A chuva é para todo mundo. A terra dá resposta para todo mundo. Então veja, assim é o coração de Deus. Isso é especial. Cultive isso na presença de Deus. Nosso Deus, ele ama isso. Ele ama pessoas. E Ele quer ter muitos filhos. Tem gente que acha que todo mundo é filho de Deus. E não é assim. Todos são criaturas de Deus. Filhos é aqueles que creram e receberam, como está escrito lá no Evangelho de João 1,12, né? Todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Mas então esteja atento ao lugar secreto, ao lugar de intimidade. Deus quer falar com você. Deus quer que você desenvolva, afine seus ouvidos para ouvi-lo. Mas quando você for para ouvi-lo, esteja com o coração disposto a obedecer. Porque a obediência é o caminho da bênção. Ano passado nós estivemos aqui em Portugal, em Lisboa. Aliás, temos vindo todo ano. E o nosso coração ele é português, né? Minha avó morava aqui atrás dos montes, né? Mais para o norte aqui. E meu avô é da Ilha da Madeira, João Gonçalves Marques, né? Então, está aqui no sangue, né?
aqui. E hoje eu estava vindo de carro aqui e eu falei, nossa, como eu amo esse lugar, como eu amo essa terra, como eu amo o povo dessa terra. É algo assim, de Deus, né? Algo vem das entranhas, né? A gente não explica, não sabe como explicar, mas eu amo esse lugar. E amo as pessoas desse lugar. E eu sei que Deus já propôs no coração dele fazer Portugal terra de avivamento. Amém. Um lugar de chegada de pessoas e de envio para todas as nações da terra. Quando ele falou isso ao meu coração, eu perguntei, mas como vai ser isso, Senhor? E ele falou, lembra como era no passado? Um pequeno país, mas de mestres em construção e mestres na navegação. Um pequeno país que foi a 4 continentes e fundou 52 nações. Assim eu farei com o Evangelho. Eu, uau, Senhor, é verdade, o Senhor fez, porque você vai em Macau, lá do outro lado tem gente falando português. Então, esse povo habilidoso na construção e na circunnavegação, da mesma forma Deus quer usar e está fazendo isso. Ele está gerando um avivamento aqui nativo nessa terra e por isso está vindo gente aqui. Porque, eu não sei se você sabe, mas Portugal também mandou o Evangelho para muitas nações. Independente do que os homens fizeram, uma questão é como os homens fazem, né? Mas a palavra foi. Ela foi. Portugal deu prosseguimento ao vão até os confins da terra, sejam testemunhas. E chegou, e nós lá somos os confins da terra. E agora está voltando para trazer colheita para aqueles que semearam no passado. Porque é importante que as pessoas nos questionam, mas eu digo que nós somos devedores dos portugueses, do povo europeu, porque eles semearam lá no passado. Agora, quando as pessoas vão, vai tudo. Né? Coisas boas e nem tudo é bom, mas é normal porque é a questão da humanidade. E a gente vê nesses dias essa colheita retornando. E eu vejo aqui, né, eu estive em Gales, os galeses semearam em Singapura, semearam na Coreia do Sul, semearam no Brasil, semearam em diversos lugares. E a gente chega lá, quem que a gente encontra lá? Gente da Singapura, gente da Coreia do Sul, a colheita vindo para Deus fazer de novo o que fez no passado. Então, isso é extraordinário. Por isso que é bom a gente conhecer um pouco de história para a gente contextualizar, ver o que Deus está movendo e fazendo na Terra. E ano passado nós lançamos os fundamentos dessa igreja que está aqui. Foi em novembro, foi bem nessa época. Tinham ali pessoas de diversas igrejas da nossa cidade. Eu digo que cada lugar tem a sua porção. Eu digo que na nossa porção nós estávamos ali em Lisboa, fizemos o culto de fundação, em 2 lugares bem distintos. Né? Estava lá, a pastora Jo estava com a gente lá, com a família, né? Só o macho velho que não estava lá, que estava em missão em outra parte. Mas a gente fez num porão, né? Era um templo num porão, um lugar profundo, nos fundamentos, e depois a gente fez o outro culto no terraço de um hotel, olhando os aviões passando, todo mundo olhando aquilo, o que significa isso? Né? Deus falando, Deus comunicando as coisas. E naquela época a palavra foi sementes. Deus estava nos semeando nessa terra. Deus estava nos semeando. E a semente, se ela não morrer, ela fica só. Jesus falou a respeito disso. Né? Se o grão de trigo não morrer, ele não frutifica, não dá fruto. Ele tem que morrer. Então isso significa a verdade que muitos de nós, ao sermos lançados como semente, vamos morrer. Para a nossa vontade, para o nosso querer, para o nosso achismo, para muitas coisas, vamos ter que ir morrendo. E a morte é um pouco a cada dia. Né? É a decisão de obedecer e depois um pouco a cada dia. Nós estivemos aqui em junho, e em junho o Senhor nos deu a palavra de construtores, falando de vocês como construtores. Foram sementes, mas agora vocês estão construindo, participando de uma construção chamada igreja, que é um organismo vivo. Né? E veja, toda semeadura é antecedida pela preparação da terra. Então alguém veio preparar a terra. Tem muitas pessoas que já estão aí há muito tempo, né? E a gente chega, sempre alguém já passou por ali, mas tem um trabalho que nos cabe, que nos compete. A terra é preparada, a semente é lançada, depois ela é regada, submetida ao calor, à pressão. Ela germina, se tornando uma planta ou uma árvore. Né? Esse é o processo. E a gente vê esse processo na natureza igual espiritualmente, igual emocionalmente em outras áreas da nossa vida. E eu olho para a tenda como igreja
né? Para você que nos visita, né? Então o nome dessa igreja é Tenda. E a tenda é algo que você desarma e arma em outro lugar. E você, onde você vai, você arma a sua tenda. Tem essa característica. Eita glória! Você viu minha mensagem? Ah! Já pesquei um peixe aqui, ó. Que beleza. Sejam todos bem-vindos. Papai gosta da casa cheia. Papai gosta da casa cheia. Seja bem-vindo, Milton. Depois te dou um abraço aí, prazer em revê-lo. Então, nós olhamos para a tenda como igreja, ela foi semeada. E quando a raiz desabrocha e começa a germinar, ela cresce primeiro para onde? Toda planta cresce primeiro para onde? Para baixo. Tem que ter raiz para depois crescer. Então, como igreja, vocês estão num tempo de lançar raízes. E a raiz se aprofunda para encontrar água e nutrientes, para poder depois crescer e ser fortalecida. Muitas vezes é assim na nossa vida individual e como o corpo de Cristo e igreja também. Então a tenda está nessa fase de fundamentos. Já começou a dar frutos. Eu não sei se vocês já viram aquelas plantinhas pequenininhas, de repente dá um frutão grande que inclina a árvore, ela quase cai, né? Mas dá alguns frutos e é bonito isso, mas ela continua crescendo para baixo, para ter fundamento. E assim é com relação à vida cristã também. A gente precisa de ter fundamentos para depois crescer. Há não é palmeira, é um bambu lá da Ásia que cresce 7 metros para baixo e não aparece nada. As pessoas passam e não vê. Mas depois ela cresce 30 metros para cima. É um negócio fantástico, né? E quanto mais profunda a raiz, mais alto cresce. Eu estive lá no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e tem aqueles prédios elevadíssimos, né? E tem um amigo lá que é, um parente na verdade, que é corretor, e eu perguntei para ele como é que é a questão da fundação, né, desses prédios. Ele falou, pastor, no caso dos prédios, tem que ser, o que vai crescer para cima tem que ir para baixo, primeiro. Por isso que cada andar é mais caro que o outro, porque o andar de cima tem mais fundação, o outro mais fundação, por isso ele se torna mais caro. E isso é uma coisa do conhecimento da área, né? A gente pergunta eu sou curioso, gosto de conhecer as coisas, né? Mas então, quanto mais profundo o fundamento, mais viçosa será a árvore, mais forte será, né? E quando você pensa em árvores, em termos de florestas, por exemplo, você pega a floresta amazônica, que todos já ouviram falar, ou já leram a respeito, tem aquelas árvores altas, bem altas, né? Essas árvores altas são antigas e a raiz dela é bem profunda, então ela vai lá no fundo para puxar. Aí começa a crescer as arvorezinhas ali, que cresce debaixo da sombra, e ela não tem força para puxar a água lá do fundo, mas como as árvores mais antigas puxam, elas bebem do que as árvores antigas, né? Então as folhas das árvores mais antigas, aqui eu estou falando do Rafael, né? As folhas vão caindo, vão apodrecendo, e aí as plantinhas se alimentam desse processo, né? Das folhas das árvores que vão caindo ali, se protege do sol, da insolação excessiva e bebe da água. Então os mais antigos sustentam a vida dos mais novos, por isso que nós estamos todos conectados. E assim na vida natural como na vida biológica. Então vocês estão lançando fundamentos, e que sejam profundos esses fundamentos. Que sejam profundos esses fundamentos. Entendam a estação. A gente vai falar um pouco hoje sobre constância. Você veja, nós falamos sobre semente, sobre construção, e agora sobre constância. Entendendo a sua estação. Entendendo a sua estação. É importante que você compreenda que você, como filho de Deus, Deus vai plantar você numa igreja local. Ele planta você lá para você criar raízes, crescer e poder dar frutos. Por isso que esse negócio das pessoas ficarem indo de um lugar para o outro não dá certo, porque a pessoa nunca produz fruto. Ela tem que ficar no lugar que Deus sinaliza no seu coração, criar raiz para poder dar fruto, e fruto que permaneça. Porque a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Jesus foi claro com relação a essas coisas, então ele tem que ficar atento. Então encontre o lugar que Deus tem para você
E eu espero que seja aqui, né? Para quem está visitando, que seja aqui. Amém? Que seja aqui, amém? Seja aqui, nessa família, na família de Deus. Crie raízes para poder crescer e dar frutos. E frutos que permaneçam. É fruto do Espírito e frutos que permaneçam. Ainda que essa igreja tenha recebido muitas palavras de aceleração, né? Entenda que ela passa por processos. Né? Escolham ir no tempo de Deus, sem atalhos, sem queimar etapas, processos. Estejam atentos ao ordinário, porque tudo é construído no dia a dia, no ordinário. No lugar secreto, nos relacionamentos. Até porque a igreja é um lugar onde você cria um clima de pertencimento. Como é família, você tem que sentir parte da casa, da família. Só que isso é cultivado, é intencional. Né? Alguns chegam, nossa, estou me sentindo em casa. Que bom quando você se sente assim, mas a maioria depois tem que ir, porque no dia a dia, você é que nem vassoura nova, né? Vassoura nova é uma beleza, né? Daqui a pouco começa a ficar esse apenta, já não funciona direito. O que eu quero falar aqui, com o tempo, você vai vendo os defeitos, vai vendo os problemas, e você tem que ser intencional em permanecer. Intencional em amar as pessoas e lidar com as suas emoções, com dor de ficar ali, não, eu estou aqui construindo algo. Então, eu preciso ser intencional e me esforçar. Este é o meu lugar, essa é a minha casa, é a sua declaração todo dia. E nas dúvidas, o Senhor vai trabalhando no seu coração, mas um lugar de pertencimento é um lugar gestado e é um lugar desenvolvido intencionalmente. Você precisa amar e se esforçar. Por quê? Todo mundo gosta da rosa, acha bonita e cheirosa, mas se chega muito perto vai dar uma espinhada, né? Todo mundo tem algum tipo de espinho. Você já viu aqueles galos com aquelas esporão? Né? E chega perto do bicho, longe é uma beleza, chega perto você pode levar uma furada, às vezes acontece essas coisas. Né? Quando a gente anda junto, nós somos como lixas. Eu não sei se é lixa grossa ou lixa fina. Não sei, o que você acha, Milton? O Rafael é lixa grossa ou fina? Não sabe? Não discerniu ainda? Porque assim a gente anda perto, um lixa o outro. Né? Para ficar que nem aquelas pedrinhas dos rios, aquela rolicinha, aquilo é fruto de uma água que passou e uma foi batendo no outra e ficou rolicinha. Daí fica bonito, né? Uma coisa, nossa, que legal. É muito bonito. Olha que chuva abençoada, né? Vocês não estão enjoados não, né? Essa é a época de chuva, fica tranquilo. Em novembro já passei algumas vezes aqui em Portugal, é sempre assim, e tudo bem. Ó. E vamos embora. É isso aí. A gente é resiliente, a gente se adapta. E cada lugar tem a sua beleza. E a chuva é muito bela, né? Você prefere chuva que aquele caldo e aquele fogaréu, né? Tem uma época que dá aquele fogo que não é fácil, não. Então, chuva é bênção. Você tem sido constante nos seus relacionamentos? Você tem sido constante no propósito de Deus para a sua vida? Existe, hoje em dia, uma crise nas pessoas, crise da falta de constância. E a constância é construir no ordinário, no dia a dia. E é intencional. Você precisa se esforçar, né? Hoje as pessoas estão se distraindo facilmente e daí deixam de fazer o que é essencial. Por isso elas correm atrás das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus projetos pessoais. Muitas vezes não percebendo que Deus tem um projeto muito maior que é melhor que o nosso pessoal. É muito maior, né? Se eu tivesse seguido o meu projeto pessoal, eu nunca teria saído da minha cidade. Quando eu me aliei com o projeto de Deus, eu transbordei para as nações da terra. Então, porque Deus quer que nós sejamos bênção não para nós, é para o corpo. Né? Então hoje eu já fui em mais de 20 nações, tocando em muitos lugares. Em Israel já fui 4 vezes, pretendo voltar lá. Mas acho que agora não, hein, macho? Agora se acalme aí. Me dê tempo aqui, meu povo aqui, né? Deus já quer me levar para outro lugar. É perigoso a agenda dele, né? É perigoso. Mas é bênção. No nosso sonho pessoal, é só o nosso interesse. Quando você se rende a Deus, você vai ser bênção para quem estiver perto de você. Com suas palavras, com sua presença, às vezes quieto, mas só de você estar ali. A pessoa que eu falei, estava perto do Fernando, nossa,
Se eu não tivesse vindo aqui, não teria conhecido ele, não teria conhecido esse coração. E eu falo isso sim, não para a glória dele, mas é que é raro encontrar um coração assim. Todos nós temos justiça própria, e é humano. Mas assim, a aceitação, o coração dele foi um negócio diferente, que eu digo, uau, Senhor, que coisa preciosa. Por isso eu digo, continue cultivando, mantenha esse coração. É isso aí mesmo. Não deixe ninguém te ferir, ame a todos e vai para frente, né? Porque esse é o que agrada a Deus. Agora, você tem construído esse lugar de pertencimento, né? Para muitos aqui, eu sei, vão falar, essa é a minha terra. Muitos vieram como missionários aqui e vão passar por um tempo e depois Deus vai mandar para outros lugares. Amém. Cada um dentro do seu chamado, da sua pegada. Mas enquanto você estiver aqui, pertença a esse lugar. Participe, se envolva de corpo, alma e espírito. Se envolva em oração, ame as pessoas. Seja intencional. Seja intencional. Vá até as pessoas, procure, se relacione, se desenvolva. Porque eu sei que às vezes num grupo, às vezes na família, né, as maiores feridas da alma são dentro da família. Mas é onde você vai encontrar a cura também. Né? É como a igreja. Alguns às vezes são feridos dentro da igreja, mas a cura está dentro da igreja. Você tem que buscar a cura, está ali, a cura está ali. O pessoal usa muito a simbologia, né, do veneno da cobra. Né? O veneno que te pica é o veneno do antídoto. Você vai precisar para gerar o antídoto. Então as respostas estão aí em toda a criação de Deus. Né? E aí que eu falo, eu não tenho fé para ser ateu. Você tem que ter muita fé para ser ateu. Tem que ter muita fé. Porque as evidências e as assinaturas de Deus estão em toda parte. Basta olhar um pouco e você vê a assinatura de Deus, do Criador. Esse projetista maravilhoso. Então, esteja atento, conheça, abra o seu coração. Agora, como criar esse lugar de pertencimento? Que cura o nosso coração, que nos dá senso de propósito. Como criar esse ambiente? Porque tem a parte de Deus, tem a parte das pessoas, mas tem a minha parte também. E eu volto a falar isso. Você decide o que faz com aquilo que falam para você a teu respeito. Você é o protagonista da sua história. Então, se alguém fala alguma coisa para você, você que vai decidir se aquilo te machuca ou não. Você que vai decidir se aquilo é importante ou não. Você que vai decidir, isso é verdade ou não é verdade. Você tem que tomar uma decisão com relação ao que as pessoas falam a seu respeito. Para proteger o seu coração. Provérbios fala no capítulo 4, versos 20 e 22. Sobretudo, guarde o seu coração, porque deles procede as saídas da vida. Então, guarde o seu coração. Se você ouvir alguma coisa que te machucou, você tem que avaliar. Não, mas espera aí. Isso é verdade ou não é? Isso é para mim? Eu aceito isso ou não? E aí você decide que lugar essa palavra vai ocupar no seu coração. E assim você aprende a guardar teu coração. O ideal é que todos aprendam a se relacionar, retenham o que é bom e o que não é bom. Traga para Deus. Porque Deus está nos chamando para maturidade. Maturidade. E os pais são maduros, os pais já conhecem a Deus, os pais já passaram por muito perrengue e já foram aprendendo a lidar com as suas emoções. E é isso mesmo. Temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Né? Porque nós somos responsáveis diante de Deus. Não adianta falar, aquele outro. Não, o que você fez? E como você reagiu? Como você lidou com isso? Seja intencional. Cuide do seu coração. Proteja o seu coração em todo ambiente. É na escola, onde pode haver bullying, perseguição. É nas faculdades. É no ambiente de trabalho. Em todo ambiente você tem que aprender a proteger seu coração. Isso tem a ver com o que nós estamos querendo refletir nessa manhã sobre constância. Ser constante nos seus caminhos. Porque ser inconstante é um problema. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Uma hora pensa desse jeito, outra hora pensa de outro jeito. Meu Deus... você sofre, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, você sofre andando assim. Seja constante. Agora, como que a gente pode aprender isso? Primeiro, a partir do lugar secreto. Desse relacionamento de intimidade com Deus, onde a gente ouve a Deus através da palavra dele, através do seu espírito, através do que as pessoas falam, Deus fala através das pessoas. Então ele tem que estar atento, observando, ouvindo e aprendendo. Sabe? Vocês, como construtores aqui, precisam ser constantes. Constantes no lugar secreto, na palavra, constante na obediência à palavra,
constante nos encontros com Deus, nos cultos, nas células, nas conferências, nos seminários, nas atividades do reino. E ser constante na vontade de Deus sempre a partir da presença dele. Se a gente olha para a palavra, um exemplo, Josué, né? Josué, servo de Moisés, caminhou, foi auxiliar, atento à tenda do encontro, e aí se tornou líder em Israel, se tornou general em Israel, foi caminhando junto e foi crescendo ali. E ele ficou 40 anos sendo ensinado e discipulado e participou de muitas conquistas. Né? Josué era guerreiro. E de fato, quando Moisés teve que sair de cena, é porque ele era o legislador, o homem de Deus, e precisava de um guerreiro para a fase de conquista. Precisava alguém com essa pegada de Josué. Será que ele foi preparado? Então, vocês que estão aqui, ao longo da vida, foram preparados para este momento. Um momento de novas conquistas, de novos objetivos, pessoais, individuais e coletivas também, porque Deus tem tudo isso para nós. Deus quer que você prospere, Ele quer que você cresça, Ele quer que você enriqueça, de todas as formas. Mas Ele sempre vai cuidar do teu coração para você não ser capturado por essas coisas. Porque se Ele percebe que você está sendo capturado por algo que vai te afastar dele, Ele vai tomar providência. E você sabe que muitas pessoas se desviaram ao longo do caminho porque foram capturadas por alguma coisa, e não pela presença de Deus. A presença de Deus, quando você é capturado pela presença de Deus, ela mantém você no rumo, no caminho certo. Mas quando outras coisas pegam você, por exemplo, um sonho pessoal, pode te afastar de Deus e pode até destruir seu casamento, seu relacionamento familiar. Quantos? Eu vou falar um caso meu, por exemplo. Eu fiz o meu curso superior e logo em seguida surgiu a oportunidade de um mestrado. Eu queria muito. Eu falei, essa porta Deus abriu. Eita, Deus que abriu essa porta. Terminei meu curso de física e já apareceu na Federal de Curitiba um mestrado. E aí eu já fiquei empolgado com aquilo. Eu estava, de novo, fugindo de Deus, fugindo do meu chamado, para ir atrás de outras coisas. Aí ele veio ter um tete-a-tete comigo, me pegou dia 31 de dezembro de 2000, na minha casa. Me pegou, falou comigo. E foi algo assim tão sobrenatural. Uma outra oportunidade eu testemunho como é que foi isso, porque como era uma mente muito racional, eu precisava do sobrenatural para quebrar a mente racional. Não tinha, para mim não tinha outra jeito. Era muito racional. E daí eu ouvi a voz dele e ele foi falando e dando sinais. Bom, só para você ter uma ideia, né? Depois de uma conversa com a minha esposa lá de 1 hora e sem chegar a conclusão nenhuma, sabe aquelas conversas que não dão lugar nenhum, depois, vou pescar, eu vou comer, eu vou fazer alguma coisa. Eu saí pro lado assim, e daqui a pouco ele falou para mim, liga a TV. Eu, tô ficando maluco. Meia-noite, o que eu vou fazer com a TV? Ele, tá bom, liguei, obedeci. Né? Era antena por satélite, giro o dial para direita. Daqui a pouco parou num filme de Moisés na sarça ardente. Eu, não vai dar boa esse negócio. Moisés na sarça ardente. E daí ele teve toda aquela experiência com Deus, daí aparece ele conversando com Jetro, dando desculpa. Não, mas acho que não é bem assim, mas... E daí eu fui vendo aquilo ali, fui me vendo naquele filme, deu, sim, eu tô entendendo o que eu tô falando, tô entendendo. Daí chamei minha esposa, e ali a gente fez uma aliança com Deus, 31 de dezembro de 2000, de se entregar sem reserva, se entregar mesmo. Foi muito forte, aquilo mudou a minha história. Mas o que acontece? Daí ele me mostrou, se você escolher o caminho do mestrado, primeiro, você não vai ter condição de manter a sua família naquela cidade, você vai ter que ir sozinho. E passar longe do casamento. O casamento é que nem uma flor, tem que regar diariamente. Você vai se afastar da sua esposa, vai se afastar dos seus filhos, seu casamento vai acabar. Você vai conquistar lá, mas você vai perder o teu bem mais precioso, sua família. Eu comecei a fazer as contas, não vale a pena. Persegui o meu sonho e perder o que é principal. E principalmente a presença, porque quando você anda por onde você quer, você faz o que você quer e tem alguma satisfação. Mas não é a satisfação, não é a plenitude. Gente, se eu voltasse atrás, eu não faria nada diferente.
Talvez eu me entregasse antes, né? Porque com 30 anos que eu resisti, lutei contra Deus até os 30 anos. Já fazem 30 anos isso aí. E eu olho para trás, que bom. Que bom que o Senhor insistiu comigo. Que bom que o Senhor teve paciência comigo. Não me arrependo, Senhor. De jeito nenhum. Deus me deu 4 filhos. 2 já estão casados, né? Tem 2 lá em casa. E a minha filha está vindo fazer missões aqui em Londres. Se Deus assim permitir, ano que vem, né? E Deus está fazendo as coisas acontecer. Até quer dar uma passadinha aqui para ver as amigas. Né? Tá querendo dar uma passadinha aqui a Sara. Quem conhece a Sara aqui? Tem bastante gente que conhece a Sara. Que bom. Então, Josué passou por tudo isso. E depois de tudo que ele passou, Deus ainda chama ele. Vem cá que eu quero te dar umas instruções. Parece a gente, né? Já passamos por tanta luta. Daqui a pouco Deus pega e nos chama. Vem cá que tem novos desafios, tem novas conquistas e eu preciso dar algumas instruções para você. Deixa eu ler rapidinho aqui Josué. Texto bem conhecido. Alguns aqui sabem decor, né? Os bons alunos aí sabem decor. Ainda bem, pensei que fosse o pé na cova. Não gosto muito da água do pé na cova. Pé na cova não. Vocês conhecem a água pé na cova que tem aqui? Eu não gosto. Isso aqui tá bom essa água. Diz assim o texto, Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Vocês estão ouvindo a palavra, estão lendo. Traga para você, para a sua vida. Deus está falando com você agora, tá? Eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Amém. Amém. Amém? Amém. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Amém. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém. Da glória. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Vamos orar. Papai, que o Senhor faça a aplicação dessa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece a jornada e o que os trouxe até este momento em especial na vida deles. O Senhor tem um projeto para eles coletivamente. O Senhor tem um projeto para eles individualmente. Que o Senhor traga clareza a cada coração, Senhor. Porque é muito ruim andar com dúvida, Senhor. Não dá para andar com dúvida, com hesitação no coração. Nós precisamos de convicção, e a convicção vem do Teu Espírito. Então que nessa manhã o Senhor cure os nossos corações. O Senhor nos ajuda as nossas dificuldades, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor nos conhece, o Senhor nos chama pelo nome. Quando nós estávamos sendo tecidos no útero da nossa mãe, o Senhor já olhava para nós e sonhava e escreveu um sonho num livro a nosso respeito. Nós queremos conhecer os seus sonhos a nosso respeito. O Senhor tem um livro para cada um aqui, uma história para cada um aqui, no individual e no coletivo. Traz clareza, Senhor, por favor. E que nessa manhã a Tua palavra seja tão poderosa na nossa vida, que traga cura e nos ajude a ser constantes na Tua vontade e nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então essa era a situação. Josué, já um guerreirão, experiente, né? E
Deus chega e dá instruções para ele como se fosse algo novo para ele. Mas não, ele estava preparando para uma nova etapa. Uma nova etapa que Moisés, o grande homem de Deus, foi impedido de passar. Por quê? Vocês lembram por que Moisés não pôde entrar? Hã? Então, resumindo, porque é importante, eu já passei por esse lugar, as águas de Meribá. Um lugar onde a gente pode ser reprovado. E todos nós passamos por esse lugar em algum momento da nossa vida. Um lugar onde nós podemos ser reprovados. É muito perigoso. Eu olho para isso, nossa, se Moisés foi reprovado, ai de mim. Homem que viu a Deus face a face, ai de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu não quero ser reprovado, tem misericórdia de mim. Mas Deus espera de nós coisas melhores porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Amém? Temos a palavra, temos testemunhos. Então a gente tem que olhar para os testemunhos para fazer o que é certo. E a gente tem essa oportunidade. E no caso, o que aconteceu? A geração incrédula e desobediente morreu toda no deserto. Era uma nova geração que levantou e que estava junto com Moisés. E estava ali Moisés, Caleb. Só que Moisés estava com o coração ferido com a geração anterior. E ele esqueceu disso. Ele esqueceu disso. Porque quando os mais jovens começaram a pedir, nos dá água, ele lembrou da ferida lá de trás. Daquele povo que vivia pedindo. E foi isso que ele lembrou. E daí quando Deus falou, fale com a rocha. E Arão estava junto. Os dois estavam juntos naquele momento. E Moisés foi diante do povo e bateu na rocha. Seu povo incrédulo. Ali ele pecou contra Deus. Porque aquela geração que machucou ele já tinha passado, já tinha aparecido. Aquele era o novo povo. Você não podia tratar da mesma forma aquele povo. Mas ele tratou com a ferida passada. E ali ele deu mau testemunho de Deus. E Arão não fez nada. Então o primeiro que Deus levou foi Arão. E depois levou Moisés. Não. E Moisés que ele gostava de conversar com Deus e questionar as coisas com Deus. Ele quis argumentar com Deus. Ele falou, cessou. Coloca a casa em ordem, suba no monte que você vai partir. E ele viu de longe a terra, não pôde entrar na terra dos sonhos. A terra cultivada, o coração dele por 40 não pôde. Porque ele não cuidou do seu coração. Então aqui fica um alerta para mim, para você. Cuide do seu coração, meu irmão. Porque o seu coração pode impedir você de entrar na promessa. Isso é muito sério. Então eu passei pelas águas de Meribá. Quando eu passei, o que eu fiz? Eu me rendi. Eu me entreguei totalmente a Deus. Eu falei, Deus, se acabou meu tempo, tudo bem. Mas Deus teve misericórdia de mim. Eu tenho entrado na terra prometida. Dos sonhos, dos projetos, das coisas que Deus tem. Se eu tivesse sido reprovado lá, eu não estaria aqui hoje. Isso aconteceu vários anos atrás. Eu não teria nem ido para as nações, que era o projeto de Deus para minha vida. Eu não teria conhecido essa parte do projeto. Então cuide do seu coração. Proteja o seu coração. Vá diante de Deus. Busque cura, busque recursos. Não permita que um coração machucado te impeça de entrar nas promessas que Deus tem para a sua vida. Mas como desenvolver um coração constante? Esse texto nos dá algumas dicas. Primeiro, repita comigo, preparem-se. Prepare-se. Então, aí fala de algo intencional que compete a mim e a você. E ele falou, prepare-se para atravessar e conquistar. Então, Deus tem conquistas para você. Deus tem metas para você. Deus tem coisas boas para você, mas se prepare. Essa preparação, pelo que o texto nos mostra, é intencional. Você precisa ser intencional na fé, ou seja, em confiar e crer. Você precisa ser intencional na perseverança. Perseverança é o ato de não desistir, de ser obstinado na vontade de Deus, de se manter. Senhor, eu não estou aguentando, mas me ajuda. Não tenho mais força, Senhor, me dá a tua força, mas eu estou aqui, Senhor, não vou abrir mão, Senhor. Não estou aguentando mais, mas o Senhor me dá força. E daí você vai lembrando dos textos bíblicos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E aí você vai lembrando, vai trazendo à memória o que te dá esperança. Porque nosso Deus é o Deus de toda a esperança. E assim Ele vai fazendo você caminhar na fé.
maioria de nós chegou aqui caminhando sobre a palavra de Deus e sobre as promessas dele. Por isso que nos trouxe até aqui. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo mais abençoado da terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. Se você acreditar nisso. Mas se você ficar murmurando, reclamando, dando importância às coisas ruins que acontecem na sua vida, meu Deus, aí você vai andar para trás. Você vai voltar para comer a cebola do Egito. Vai voltar para as coisas velhas. Vai ser aprisionado pelo Egito. O Egito, nos nossos dias, representa o sistema do mundo. E as coisas com as quais, às vezes, o nosso coração se apega. E Deus quer nos libertar do Egito. Seja intencional na constância. É uma decisão ser constante. A partir da presença de Deus. Então, no passado, pelo meu estilo de vida, minha personalidade, eu sempre tinha agenda. Eu tinha uma agenda e seguia a minha agenda. Eu sempre fui uma pessoa proativa. Cada um tem sua característica, seu jeitão de ser, né? E isso tem a ver com o racional. Normalmente o racional, né? Então eu saio fazer uma viagem, eu já tenho o mapa, já tenho o roteiro, já tenho os lugares que eu vou parar, já tenho... Tá tudo organizadinho. Aqui, em papel, tá tudo. A chave, a coisa... Então, para essa viagem, eu já estou me preparando já há um mês. Comprei as passagens, fui separando as outras, quero levar isso, porque se você deixa para a última hora, vai esquecer alguma coisa. Aquela correria de última hora não funciona. Sempre a gente acaba esquecendo alguma coisa. Então, sempre fui um homem de fazer agenda. Mas o que acontece? Eu não conseguia cumprir nem a minha agenda, não dava conta. A gente faz agenda e não dava conta da minha agenda. E aí como é que eu faço então, Senhor? E aí Deus falou assim, me orientando, deixa o rio te levar. E como assim? Deixa o meu rio te levar. Cultive a minha presença, eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Aí isso desconstruiu na minha mente uma estrutura de uma crença limitante, porque eu venho de um contexto em que era assim, você tem que escalonar a sua vida de forma piramidal. Primeiro o teu relacionamento com Deus, depois a sua família, depois o seu trabalho, depois a igreja, depois assim. Eu fui ensinado assim. É o sistema americano, né? Esse sistema piramidal. E o Senhor teve que desconstruir isso na minha vida, mostrando assim, olha, se você buscar a minha presença, da minha presença eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Ou seja, do lugar secreto ele me mostra as prioridades. Olha, hoje você tem que conversar com a tua esposa agora de manhã. Você vai ter que fazer uma visita, você vai ter que fazer essa viagem. E ele vai dizendo, ou seja, o Espírito Santo vai fazendo as prioridades gravitarem segundo a vontade de Deus. Isso tem sido um desafio para mim, mas é fantástico, porque acontece, o dia está rendendo mais. A minha esposa olha para mim, como é que você consegue fazer tudo isso? Eu falei, eu não sei. Que de repente eu estou num lugar, eu tenho que estudar inglês, está lá no Duolingo. As pessoas estão passeando, eu estou estudando, eu estou indo fazer outra coisa. E assim eu vou fazendo conforme ele vai mostrando, e o dia rende muito mais, eu faço muito mais coisas e não me sinto cansado. Não me sinto cansado. É sobrenatural, gente. Eu assim, desafio você ter essa experiência. Chega lá com Deus, Deus me ensina esse negócio aí, eu quero aprender a viver guiado pelo teu Espírito. E aí ele vai te mostrar, agora se aplique a isso, agora dê mais prioridade a isso, agora faça isso aqui. Gente, é maravilhoso. Eu estou aqui fruto dessa vivência com Deus. Porque no início do ano nós estávamos numa mesa lá em Londrina e Deus falou, eu quero que você vá para a Europa em março, junho e novembro. Tá bom, Senhor, vou orar, mas eu sempre oro até a hora da viagem para ver se é aquilo mesmo. Ouvi direito? Né? Sabe que ou mudou as coisas? Deus pode mudar? Deus muda, Deus pode mudar. Não, Deus não muda, pastor. Não, tá bom, vou te dar um exemplo de como ele muda. O rei Ezequias, o profeta foi até ele e falou, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Aí Ezequias, que não é bom nem nada, fez que nem o Kiko. Deus. Lembra do Kiko? Do Chaves? Agora caiu a ficha, né? Ele chorou, foi para Paris, virou para a parede e chorou. Deus, lembra da minha fidelidade, não sei o quê. E aí o profeta que acabou de entregar uma mensagem de morte, Deus fala, volta lá e fala que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Pô, Deus, mas tá bom, Senhor. Foi lá e avisou, mudou de ideia, e daí? Ele é soberano, ele faz o que ele quiser.
Então ele pode mudar as coisas na nossa vida? Pode. Pode, se você anda no Espírito. Né? Um outro exemplo na minha vida, ele falou que ia ser missionário na Holanda, muitos anos atrás. Aí quando ele falou, já deu uma crise da minha esposa, dor de barriga da minha mãe, e eu fui para Carambeí estudar holandês. E aí piorou a situação, porque a língua é difícil, meu Deus do céu. Muito cultural, e o português é muito difícil falar. Mas eu fui estudar com uma professora holandesa que tinha cidadania brasileira. E estava lá, orando, conhecendo os holandeses, fazendo conexões, pronto para ir. E a minha esposa, Deus, eu sou filha única, minha mãezinha, minha avózinha mãe. E acho que Deus ouviu a oração dela, porque num dado momento, quando eu vou te dar a herança aqui, ele mudou. Mas ele me falou, você foi aprovado, porque eu falei, você acreditou e foi. Agora eu vou fazer diferente. E ele vai mudando as coisas. Né? Eu estou sabendo que tem gente que está orando para eu vir morar aqui. Eu não sei. Mas não está no meu radar. O projeto é ir e vir e passar por outros lugares. Né? Mas eu já dei entrada com a minha cidadania portuguesa, porque eu sou neto em português. Ora, pois, por que não, né? Se Deus quiser. Mas isso seria só para missões, porque assim, não tem no meu coração a pretensão de morar aqui. Mas, gente, eu amo estar aqui. Sério, eu amo estar nessa terra. Como eu me sinto bem nessa terra. Amo o português, amo essa terra. Né? Mas a gente sabe que isso é coisa divina, né? Coisa de Deus, que Deus ama todos. Então, o que você estava falando mesmo? A viagem da Holanda. Isso. E Deus mudou. E me deu herança lá na minha cidade, né, para cuidar de um povo lá e tal, e depois está me mandando para os lugares. Então Deus pode mudar as coisas. Não seja rígido. Aprenda a ser... Nos princípios nós somos rígidos. Os princípios de integridade, honestidade, os princípios bíblicos, seja rígido. Mas nas opiniões, no modo de fazer, seja flexível. Porque o flexível, quando a tempestade vem, ele... Mas se ele for rígido, ele quebra. Se a gente é rígido, a gente quebra. Então, proteja o seu coração. De novo, ó, veja como Deus está usando essa palavra. Guarde o seu coração. Proteja o seu coração. Depois você leia lá, Provérbios capítulo 4, versos 20 a 22. Então, prepare-se, seja intencional. Primeira coisa que você tem que preparar é o solo do seu coração. Prepare o seu coração. E fala, Deus, prepara o meu coração, seja por que for. O Senhor sabe todas as coisas. Mas o Senhor sabe como eu sou fraco, o Senhor sabe que eu tenho dificuldades, o Senhor conhece, o Senhor me fez com as emoções que eu tenho. Nós estamos num processo de estudar as emoções porque as pessoas pensam que as emoções são erradas. Não, as emoções são bênção de Deus. O problema são os excessos, os extremos. Porque, por exemplo, todo mundo associa o orgulho com uma coisa ruim. Mas Deus nos deu essa emoção, e daí? Porque tem uma parte que ela é útil. A ira tem uma parte que ela é útil. E assim vai, todas as emoções que nós temos, Deus nos criou para ela ter a parte útil. Não é ruim. É ruim quando vai para um extremo. É ruim quando você deixa o teu coração ser governado pela emoção. Então, se o teu coração é governado pelo orgulho, lascou-se. Se o teu coração é governado pela ira, também. Você está entendendo? Então tenha a parte boa, cultive a parte boa. E evite os extremos, né? Cuide das saídas do seu coração. Veja só que a palavra do Senhor nos ensina em Jó. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Opa! Tem coisas que se você determinar no teu caminho, colocar diante de Deus aprovar, aquilo vai acontecer por uma obstinação boa. Obstinação é essa firmeza de se manter no caminho. O problema é quando você é obstinado pelo pecado, quando você é obstinado pelo orgulho, aí é problema. Mas quando é da perseverança, daquela pegada, isso é bom. Isso é bom. E Deus te abençoará, Deus se alegra disso. Você está me acompanhando? Amém. Não perde nada não, meu irmão. Por isso a preparação é intencional e ela é específica para todos os tipos de conquista que Deus tem para você. Se Deus tem para você uma conquista, por exemplo, de uma formação superior com a intenção de uma atividade, né? Que eu quero que você entenda que Deus criou as atividades para suprir a necessidade humana. Então, por exemplo, tem gente que tem um chamado missional para ser médico. Sim. E ali é o lugar, né?
Tem gente que tem um chamado missional para organizar as coisas, então faz administração, contabilidade, é o chamado de Deus para a pessoa atuar naquela área, com os dons e a habilitação que Deus lhe deu. E ali você vai resplandecer a Cristo naquele lugar, porque Deus quer que nós estejamos em todas as áreas do conhecimento humano, influenciando todas as áreas, com um bom testemunho, com hombridade, com honestidade, com o caráter de Cristo em todas as áreas. Só tem que ser pastor? Não, tem que ter o médico, tem que ter o contador, tem que ter o dentista, tem que ter o eletricista, tem que ter o mecânico industrial, tem que ter cristão em todas as áreas para você fazer o bom cristianismo e desenvolver ali um trabalho de excelência. Vocês estão me acompanhando, gente? Amém. Vocês estão me acompanhando? Eu sei que as crianças são bonitinhas. E esse aqui, então, vou ter que contar, né? É a cara da mãe, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mateus não, Mateus é o outro que está lá. E aquele é a cara do pai, né? Fazer o quê, né? Bom. Prepare-se. Prepare-se. Você está se preparando? A preparação é espiritual, é intelectual, né? Ler livros, adquirir expertise, conhecimento, é isso aí. Prepare-se. Você sabe que se você tem um chamado na área de empresariado, entenda, tem lugares, tem nações que você só entra como investidor ou como empresário. É ou não é? Você falou que é missionário, você não entra. Mas se você entra para investir, você chega lá. Você entra. Então são as estratégias de Deus, né? A gente conhece aqui em Portugal, em Lisboa, tem um servo de Deus que trabalha no ramo de café. E como ramo de café, ele já foi no Afeganistão, ele já foi em lugares que, como missionário, se você falar, você morre. Já nem entra nem sai, já fica lá. Então Deus tem as suas estratégias. E a gente tem que ter a mente aberta com relação a isso, até para a questão de gerar recursos para o reino. A gente tem que ser inteligente. Porque nem todos vão ser mantidos no campo missionário com ofertas missionárias. Muitos vão ter que trabalhar. Vocês sabem, vocês estão vivendo isso, estão tendo que trabalhar para poder gerar recursos para o reino, para construir algo no reino. Porque no caso de plantação de igreja, no começo ela recebe aportes de fora, mas depois ela tem que gerar os próprios recursos. Os recursos estão aqui na terra. E a gente tem que ser inteligente para perceber isso e como fazer isso. Então a gente lá em Ponta Grossa, a gente está num propósito diante de Deus de aprender a gerar recursos para a base missionária, porque as bases missionárias precisam gerar recursos. Então como? Fazendo livros, fazendo cursos. Deus nos ensina como gerar recursos para ser autossustentável. Isso. E às vezes você pode... a gente conhece, por exemplo, a Silvia Boni, né? Silvia Boni, ela tem uma empresa de legalização de cidadania lá na Itália. Com esse recurso, ela construiu uma creche na Bulgária? Bulgária. Agora só está faltando os missionários para cuidar das crianças, porque tem muito... O orfanato também. Com a empresa, ela criou recursos e ela entra nos lugares. Você está entendendo? Porque as igrejas locais têm suas demandas, têm seus projetos, têm seus cuidados, área social, tantas outras atividades, discipulado que precisam, né? E preparação em vida. O segundo aspecto seja... Deixa eu ver, tem até que horas? 2 horas? Ele engoliu seco ali. Tá cedo ainda, né? Tá bom. Vocês estão bem? Estão comigo? Ok? Não fala muito aí não, pastor. Qualquer coisa você me dá uma dica aí, pastor. Pastor? Menos. Fala daí. Seja forte e corajoso. Olha para a pessoa do seu lado, seja forte e corajoso. Essa é uma palavra no imperativo. É uma questão de posicionamento, uma questão de decisão. E você vai ter que reafirmar ela todo dia. Pergunta para quem está no campo há mais tempo. É ou não é, Vitor? Todo dia você tem que... Porque tem horas que dá vontade de chutar o balde, largar as coisas. Não aguento mais. Mas não, você tem que se posicionar. Seja forte e corajoso. É a sua decisão e Deus espera isso de você. E aí você dá o passo e Deus te sustenta. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada mesmo. Mas tudo aquilo que Deus aprova vem com os recursos, vem com o espiritual, vem com o emocional. A gente só tem que passar pelas fases, pelas estações. Por isso que quando a gente fala de constância, discernindo as estações da vida, é porque até você desenvolver, e cada vez que você sobe de nível espiritualmente, de responsabilidade, você tem que desenvolver um tipo de constância, alguns protocolos de proteção na sua vida. E isso é intencional, e cada um, eu digo, isso é muito pessoal, é você e Deus, é muito pessoal.
Porque você é diferente do seu irmão, não é a mesma coisa, é diferente, nós somos diferentes, graças a Deus. Você casaria com você mesmo? Eu não me aguento. Às vezes eu olho no espelho e eu vejo meu inimigo. A gente conversava sobre isso. Eu não me ajudo muito não. Mas minha esposa, Deus capacitou. Deus capacitou. Dê o exemplo para a sua família, para a sua parentela, para as pessoas ao seu redor. Seja intencional em cultivar essa postura de ser forte e corajoso. Não é mostrar para as pessoas aquilo que você não é. É a fé que você tem. Não, está difícil, mas eu vou permanecer porque eu tenho conhecido quem é meu Deus. Ele me trouxe até aqui e Ele é fiel. Eu desde toda a minha esperança. Ele vai me ajudar a superar os desafios. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. E o meu justo pela sua fé viverá. A fé e a confiança em Deus nos faz ser fortes e corajosos. Bom, eu estou falando aqui para um grupo seleto, de pessoas que vieram para uma terra diferente e é sempre um desafio. Quem é da terra aqui já está aqui, mas quem vem de fora tem o desafio transcultural, né, os costumes diferentes, o jeitão de cada um, e você tem que se adequar ao lugar. Não no princípio, mas na cultura, isso você tem que respeitar. Todo lugar que a gente vai, a gente tem que respeitar a cultura da terra. É o mínimo que a gente tem que fazer, é respeitar a cultura da terra. Né? Senão você já não vai ser nem aceito. Se não respeita a cultura da pessoa, não. Né? Então essa igreja aqui, que é uma igreja da terra, é uma igreja de Portugal, que já tem muitos portugueses, graças a Deus, se não de cidadania, mas de coração. Amém? Amém? Porque nós somos filhos de Deus Altíssimo, com as nossas diferenças, e essa é a beleza da igreja, sermos diferentes, mas caminharmos no propósito, o mesmo propósito, temos o mesmo Senhor. Então, seja intencional em permanecer forte e corajoso por toda a jornada, porque isso será requerido de você muitas e muitas e muitas vezes. Cada viagem que eu faço é uma experiência diferente, eu estou na obediência. Mas eu sei que eu posso ser recolhido a qualquer momento. Nessa viagem agora eu tive uma experiência diferente, porque eu já fiz muitas viagens. E já passei por muitas turbulências, mas eu nunca passei pelo que eu passei dessa vez. Horas de estar na cauda do avião, literalmente. Não do lado de fora, né? Lá de dentro. Horas de turbulência, e eu nunca tinha visto aquilo. E eu estava orando, era de madrugada e eu orando, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, minha vida está nas tuas mãos. Eu estou sendo coberto de oração e olha como é que está isso aqui. Aí acalmava. Daqui a pouco voltava de novo. Não sei, a gente passou numa região do Atlântico que a coisa estava feia nessa viagem, né? E depois a gente ouviu falar que aqui em Albufeira teve um tornado, né? Então tem uma coisa, teve algo. E assim, Portugal é uma cidade costeira, um país costeiro, né? Então o que vem do mar atinge muito aqui Portugal. Então eu vi que onde nós passávamos a coisa estava feia lá, e está tendo tufões, furacões, né? E foi diferente. Mas quando eu cheguei, obrigado, Senhor, meu tempo não foi ainda. Glória a Deus, aleluia. Não fui enterrado no mar, vou chegar no meu destino. Obrigado pela oportunidade. E acontece, esse ano eu fui em Portugal, e eu estava lá e acordei, eu estava dormindo, fui pregar, na Itália, isso, em Nápoles, eu estive em Nápoles, e pediram para eu pregar sobre um assunto na igreja, e eu mexi em alguma coisa lá, porque eu acordei de madrugada, 3 horas da manhã, no chão, com o dedo quebrado e o joelho inchado. E eu não lembro o que aconteceu, eu só acordei no chão. E no dia seguinte roubaram minha mala com passaporte e tudo. Eu falei, acho que eu estou incomodando alguém, E graças a Deus, né, eu estava com a minha carteira com cartões no bolso e o celular. Porque só fiquei com a roupa do corpo. Imagina o perrengue, gente, que deu. Mas aconteceu tanta coisa, eu comecei a dar risada. Porque era tanta coisa, eu comecei a dar risada. E quem estava comigo desesperado, eu falei, não, calma, isso aí a gente sabe, já vai se resolver. Tem que passar. Né? Mas é que o amigo que estava comigo, a gente deixou o carro no lugar e eu falei, mas dá para deixar a bolsa aqui dentro do carro? Não, aqui ninguém mexe, pastor, fique tranquilo. A gente foi tomar um suco. E quando voltou, arrebentaram o vidro e levaram tudo. Aliás, levaram as minhas coisas, porque o teclado dele, os outros bens dele ficaram, mas as minhas coisas levaram. Mas é bem pessoal o negócio, alguém tem algo contra mim. Então, essas coisas acontecem, lutas, desafios, problemas. Você tem conhecido quem é teu Deus? Ele diz que nem um fio de cabelo da tua cabeça cairá sem ele permitir.
Se caiu, no meu caso, então Deus permitiu. Deus permitiu. E glória a Deus, aleluia. Minha esposa quer colocar um cabelo aqui. Eu falei, não, para com isso, meu amor. Não vai dar certo. Não, mas fica mais bonitinho, não sei o quê. Faz para mim. Eu falei, não. Eu vou correr, eu vou fazer ginástica, daí vai suar, vai cair. Imagina eu estar correndo e troço cai no meu caminho. Não dá. Tô fora. Ela não me convenceu ainda, mas ela está orando. Daí é perigoso, né? Mulher de oração não é fácil, não. Oi? Diz que é mais barato e fazem bem feito lá, né? Mas eu soube de gente que morreu lá também por causa dessas coisas. Não sei. O pastor pega essa estatística ruim para convencer o pastor. Eu falei, você prefere eu sem cabelo? Ou eu partindo com cabelo? Seja forte e corajoso, entende? É uma escolha. Não é porque nós somos fortes, não tem nada a ver com isso. É porque o nosso Deus é todo-poderoso. Em Deus nós faremos proezas. Eu sei que muitas coisas eu fiz porque fiz em Deus, porque eu não tinha força nem recurso para isso. Olha para trás, nossa Deus, você é grandão mesmo. Olha só. Eu estava no avião e estava pensando que nem criança. Puxa Deus, o senhor é tão grandão, né? O senhor pode pegar o aviãozinho que está aqui nessa turbulência, tirar e botar mais para frente, né? O senhor pode fazer isso tranquilamente. Daqui a pouco passava aquela turbulência. Obrigado. Daqui a pouco vinha de novo. Deus, mas tá bom. O que você está querendo fazer com isso aí? Vamos em frente. Seja forte e corajoso. Repita comigo. Seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer. A obediência é o caminho da bênção. Tudo que Deus falar e trouxer convicção ao teu coração, obedeça. Por quê, pastor? Para que você seja bem-sucedido em toda a sua jornada. A ligação disso aqui é muito forte. Se você for obediente, você será bem-sucedido. Se você for desobediente, você será mal-sucedido. Você veja que coisa perigosa. Eu conheço pessoas que desobedeceram. E, infelizmente, eu vi as consequências da desobediência. É muito sério essa questão. Nós temos que ter esse coração disposto a desenvolver uma obediência radical a Deus. Deus falou, gerou a convicção. Ah, pastor, eu estou com dúvida, então peço os sinais de Deus, Deus vai confirmar. Não tem problema você pedir para Deus confirmar, porque a dificuldade é minha e é sua. Deus não tem dificuldade. E ele olha para Gideão pediu quantas vezes Deus me ajuda, me mostra. Só que você tem uma vantagem em relação a Gideão. O Espírito de Deus habita em você. Ele já vai sinalizando, ele já vai mostrando. Bem que eu estava desconfiando. Porque algumas vezes Deus esconde o coração dele e as intenções dele de nós. Ele esconde para que nós o busquemos mais intensamente. Meus irmãos, isso é um fato. Se você ler aquele livro do Bob Sorge, né, Os Segredos do Lugar Secreto, ele fala, por exemplo, do lugar do desespero. É um lugar em que muitas vezes nós passamos e é um lugar onde a gente acessa em Deus coisas que no dia a dia normal você não acessa, mas na hora do desespero você acessa. E é um fato, meus irmãos, porque eu já passei muitas vezes por esse lugar e eu sei que uma hora ou outra pode ser que eu tenha que passar pelo lugar do desespero, porque é nesse lugar que eu consigo acessar o coração de Deus, porque a minha intensidade aumenta e eu sei só Ele é o meu refúgio, só Ele é a minha esperança, e Ele permite o desespero na sua vida. Ele permite para que você acesse o segredo do coração dele, para que você acesse algo mais que tem a ver com a sua intensidade na busca. Quanto mais intensa a sua busca, mais sede você tem, mais fome, maior a revelação. Vamos pegar na Bíblia. Quem foi o apóstolo que produziu mais escritos bíblicos? Paulo. Olha como é que foi a vida dele. Ele nem tinha esposa, nem tinha família. A família dele era a família de Deus. Por uma opção dele, ele tinha se chamado para isso. Né? Quem casa faz uma boa coisa, eu sei. Casamento é uma coisa boa. Né? É muito bom. Mas é no casamento que ferro afia ferro. Lixa, né? Então, quanto maior a revelação, maior vai ser a aprovação. Porque
por causa da nossa condição, não é por causa de Deus. Deus não é culpado. Nós, a questão somos nós. Nós temos muitos amantes, nós temos muitos amores, nós temos muitos ídolos. Como assim, pastor? Sim. Coisas que sempre ficam rodeando o trono do seu coração, querendo ocupar o lugar de Deus. É alguma coisa que você gosta, é um relógio que você ama, é um notebook, é um carro, é uma criança, é um filho, é o meu sonho pessoal. Eles sempre ficam ali, ó. É o meu querer, o meu desejo, o meu sonho de consumo, ficam ali, ó, querendo ocupar o trono. E a luta é a vida toda. Escute, é a vida toda. Alguém quer ocupar o trono que pertence a Deus. E ele está de olho, porque é dele. Então, algumas vezes, ele não vai permitir que você acesse algumas coisas, porque ele sabe que vai dar ruim para você. Se aquilo entrar no seu coração, você vai se desviar. E se Deus é todo bem, e de fato é, se afastar de Deus é todo mal. Se ele vê que alguma coisa vai te afastar dele, ele vai tirar da sua vida, ele vai tirar do seu caminho, ele vai tratar como ele vai doer. A gente falou de árvore. Não tem um momento que precisa podar a árvore. A árvore está tranquila, dando seu fruto, sossegadinha, floridona, e tem que fazer a poda, e a poda é horrível, dói, sangra, literalmente. E precisa da poda? Precisa? Para quê? Para dar mais fruto. E você acha que Deus não aplica o meu princípio na minha, na sua vida? Tem épocas da nossa vida que Deus vai podar e vai doer. Vai ser difícil. Mas como assim? Deus é amor. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Esse é um outro aspecto da presença de Deus que às vezes nos constrange. E escute o que eu vou falar. Porque você quer conhecer a Deus e é importante que o faça. Só que Ele é fogo consumidor. Você quer atrair o olhar de Deus? E Ele vai olhar para você. E quando Ele olhar para você, os olhos de fogo vão olhar para a sua vida e vão escrutinar a tua vida. E vão ver onde cada coisa está. Naquele momento, o teu coração vai ser provado. Você vai ser testado. E Ele vai tratar com você. Você atrair os olhares de Deus para a sua vida, Ele vai tratar com você. Ele vai limpar você. Ele vai podar você. Ele vai fazer uma obra na sua vida. E é difícil, mas nós precisamos. E é o melhor lugar para estar. Davi sabia disso. Porque quando ele pecou, e foi oferecido alguns juízos sobre a vida dele, o que ele escolheu? Vocês lembram? Caia eu nas mãos do Altíssimo, porque é grande misericórdia. Ele sabia, não, eu pequei, eu errei. Mas Deus é misericordioso, nele eu tenho esperança de vida, nas outras coisas acabou. Então é melhor. É isso que muitas pessoas às vezes não entendem. Há um texto do Salmo que diz assim: tira-me o justo, porque isso me será sobre olhos, sobre a cabeça. Às vezes Deus usa um justo, alguém salvo para nos ferir. E foi Deus que mandou, foi Deus que fez. Mas por que aquela pessoa... Gente, eu já passei por esse tipo de situação. Deus me fez olhar para uma pessoa e falou assim: aquela pessoa está precisando ser ferida. Eu, sabe que eu pergunto? Não sei se eu vou perguntar a Deus. Quando o senhor faz essas perguntas, você... Ela precisa ferir. Aí quem vai ferir? Você vai ferir. Eu, Senhor, eu não firo ninguém. Deus, misericórdia. Não, você vai ferir. Aí eu fui com todo cuidado, com todo o amor e zelo e falei com a pessoa e feria. Mas aquilo foi bênção na vida dela. Depois, na hora não. Na hora foi. Quando você é confrontado com o seu pecado, quando você é confrontado com as suas coisas, é um filho que é feito, você é confrontado. Mas isso é bom, né? Os pais sabem, às vezes a gente quer educar é difícil. A gente tem que falar para os filhos coisas que eles não querem ouvir, mas que eles precisam, porque se a gente não avisar, eles vão tropeçar logo ali na frente. Evite esse caminho, meu filho. Não, isso aqui não, mas pai, você tem esse problema, você tem essa dificuldade. Ouça seu pai aqui, aprenda em casa, senão você vai aprender com a vida. Não é? E a gente quer preparar nossos filhos, porque eles não vão ficar embaixo da nossa asa o tempo todo. Um dia eles vão voar, eles são águias, eles vão voar. Um dia ele vai voar, Rafa. Segura no teu colo enquanto pode. Daqui a pouco ele vai começar a correr de um lado para o outro. Já fica difícil, é o pai que vai ter que correr, que é atleta, né? E daqui a pouco vai sair voando. Tenha cuidado de obedecer. Ouvir e prontamente obedecer. Não deixe de falar essas palavras, né? Não deixe de meditar na palavra de Deus, dia e noite. Refletir, meditar, aplicar insistentemente para adquirir a cultura e o estilo de vida do reino.
porque nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus na terra. Jesus disse, o reino de Deus está entre vocês, somos nós que vivemos e manifestamos. Mas para isso, a nossa cosmovisão tem que mudar, a nossa mente tem que mudar, a nossa maneira de ver a vida, porque nós crescemos sendo educados nas nossas escolas debaixo do princípio greco-romano. O príncipe da Pérsia que nos educou ao longo da vida. As filosofias humanas é que nos educaram ao longo da vida. Você sabia que o humanismo está dentro das igrejas? Está no meio dos cristãos o humanismo. Com o socialismo, com o comunismo, marxismo cultural, com o fascismo, radicalismo, tudo isso é fruto do humanismo. Ele está dentro das igrejas, dentro da nossa casa. E é evidente, às vezes as nossas decisões são socialistas, não são cristãs. E a gente nem se dá conta, porque a gente foi criado dentro desse ambiente. Por isso que a gente tem que ser reformado o tempo todo, a reforma continua. Dia 31 agora, né, dia 30 foi dia da reforma, a reforma continua na nossa mente e no nosso coração, para nos tornarmos cidadãos do reino dos céus, onde é teocracia, não é democracia. Eu até não gosto muito desse meio estranho assim, né? É meio estranho esse negócio, né? Mas a gente sabe que vem do grego e tal, tudo bem, mas teocracia é o governo que Deus governa. Deus. Ele governa, nos governa. E os homens abriram mão disso para serem governados pelos próprios homens. Veja que escolha, meu Senhor. Não deixe de falar. Cumpra fielmente o que está escrito. Lembra o que Jesus disse? A boca fala do que está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. Então o que tem saído da sua boca? Você pode avaliar a si mesmo. Não precisa nem que alguém venha e te diga. Veja o que sai da sua boca. E você vai ver o que está cheio do teu coração. Você vai ver o que governa o teu coração. E às vezes é tão sutil, porque a gente vai no trabalho e ouve coisas, a gente liga a televisão e ouve coisas, a gente vai no estudo e ouve coisas. E às vezes o tempo que você passa diante de Deus da palavra dele é bem pequeno, perto da exposição do resto. E as tuas amizades também te influenciam. E por fim, né? Eu sei que vocês estão com fome, mas está cedo ainda, né? Está cedo ainda. Promessas. Todos nós recebemos promessas de Deus. Você tem guardado ela no seu coração e está se alinhando com a promessa que Deus te deu? É muito importante que você faça isso. Porque o meu justo pela sua fé viverá, diz o Senhor. A promessa de Deus, as promessas de Deus nos guiam, nos conduzem. Quando o Senhor falou há 35 anos atrás, eis que te faço profeta às nações. E aí ele disse assim, eis que te faço cidade fortificada, cruz de ferro, muro de bronze, contra tudo e contra todos. E aqui a gente enviar, você falará, e se você não falar, eu vou te aterrorizar. Né? Deus sabe como trata com cada um. Tem paciência com o teu pai, Mateus. Vai ficar tudo bem. Tem paciência, que ele é bom. A gente tá lambendo o pai. Esse pai é gostoso, ó. O que você estava falando mesmo? A palavra é muito generalizada. Jeremias 1. Exatamente. Eu olhei para isso, vi e falei, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso, mas eu nem imagino como o Senhor pode fazer um negócio desse. Não sei como. E olha onde eu estou, né? E olha onde Ele tem mandado. Ele fez. Se você crê na promessa e caminha nela. Então, que promessa Deus fez para você? O que Ele falou que Ele quer fazer com você? Agora, o que Ele deu para todos nós é todo lugar que pisarem os pés eu darei a vocês. Você pode ser enviado para qualquer lugar na terra ou fora. E Deus te dá como herança, porque você é embaixador de Cristo, é representante de Deus na terra. Ele quer que lá você finque a bandeira de Jesus e proclame o nome do Senhor, onde você for. No seu bairro, na sua família. Pode ser localmente, pode ser para fora. Né? Eu acho interessante isso que, por exemplo, a Europa é grande, tem muitas nações e muitas línguas. Mas veja o tamanho do Brasil. O Brasil é como se fosse uma confederação de nações, né? Cada estado é tão grande. Né? E aqui a gente tem essa experiência de andar 100 quilômetros e não entender nada do que a pessoa fala. Andar mais 100 quilômetros não entende nada do que a pessoa fala. Como é que pode um negócio desse? Uma coxa de retalho. Realmente é bem diferente.
No Brasil tem essa diferença, mas dialeto, coisa, mas assim, nessa intensidade. Tanto que a gente vem aqui para os nossos irmãos, a gente entende. Mas depende, né? Quando eu estava ouvindo o Pedro falar, meu Deus, não estou entendendo o que ele está falando. Dependendo da região, né? Eu já estive lá para a região leste de Portugal e eu fui num hotel e a pessoa falava, eu não entendia o que ela falava. Meu Deus, que português é esse? Porque tem esses regionalismos, é claro. Mas no nosso país a gente anda de um lugar para outro, né? 3.000 quilômetros dentro da nação. E Deus fez todas essas coisas, e é maravilhoso. Aonde Deus prometeu que te levaria? Você não pode esquecer disso, porque é uma palavra para a sua vida. Ele diz, nunca deixarei você, nunca te abandonarei, nunca. Ele prometeu, e não é homem para que minta. Então Deus tem cumprido e vai cumprir. Só que a gente tem que estar alinhado com a vontade dele, porque as promessas de Deus são condicionais. Se você fizer isso, eu farei isso na sua vida. Se você me obedecer, eu farei isso na sua vida. Se você estiver onde eu quero, eu vou fazer isso na sua vida. Agora lembre-se de uma coisa muito importante. Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu lugar e Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E aqui que a gente se enrosca um pouco. Aqui que a gente se enrosca um pouco. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Só que Deus tem o jeito dele, o tempo dele. Então a minha oração nesses dias, Deus me leva onde o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer, para fazer o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Porque se não for assim, nem me leve. Nosso coração tem que se submeter a Deus a tal ponto em que seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita nos céus. Aí você vai ver a glória de Deus na sua vida. Muitos falam, eu te amo, Jesus, eu quero, até viu. Pastor Rafael dando umas varadas pela internet esses dias. Ele quase não faz isso, né? Pega, pá, dá umas varadas na galera. Você quer vir para missões? Seu sonhador? Que bom! E daí começa a falar, né? Mas se você se render a Deus, você vai experimentar. Como está escrito em Isaías, se quiserdes, se me ouvirdes e obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. Isso propõe alinhamento e essa constância. Gente, constância. Seja constante na palavra, seja constante na presença de Deus, seja constante naquilo que Deus está te dando, seja constante. Mesmo que você não esteja entendendo, num dado momento, Deus vai abrir seu entendimento, vai mostrar para você, vai confortar teu coração. Mas caminhe por fé na palavra, como os nossos antepassados fizeram. Os que alcançaram a promessa foram os que foram constantes na sua jornada até alcançar o que foi prometido. Você precisa estar nesse lugar, nessa torre de vigia, para discernir o que Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. Você precisa. E você precisa tomar cuidado com a sua alma. Nós vivemos dias muito perigosos. Você precisa ter tomado cuidado com a sua alma. A sua alma é cheia de vontade, a sua alma é cheia de dificuldade. E você não foi chamado por Deus para levar a vida da alma, mas a vida do Espírito. Porque como está em Romanos 8, aquele que está em Cristo, nova criação isso é em outro texto, mas ele fala sobre os que andam no Espírito não cumprem mais os desejos da carne. Deus tem nos chamado para viver no Espírito. A gente está com os pés nessa terra, mas a gente tem que estar com os olhos e a mente nos céus, observando nosso Senhor e seguindo a vontade dEle. Senão nós não vamos suportar o que está acontecendo, o que virá. Quer ver uma coisa? Quem aqui conhece pessoas que se desviaram do caminho? Levanta a mão. Todo mundo. Porque faltou constância. Faltou constância. E assim, a gente não julga. Nem podemos julgar ninguém. Porque cada um tem sua história, cada um tem sua herança, tem suas dificuldades, tem suas lutas. Mas a gente tem que cuidar da gente. Se a gente vê ore e vigie. Não adianta ficar olhando para o outro e vendo o outro caindo e fazer a mesma coisa depois. Não. Cuide do seu coração. E se puder ajudar o teu irmão que está em dificuldade, vai lá e estenda a mão e ajude. Porque pode ser que você vá precisar da ajuda dele logo ali na esquina. Na semana seguinte, talvez você precise dele. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Não funciona assim. Nós precisamos uns dos outros. Deus criou a interdependência no corpo dele. Porque ninguém caminha sozinho. Normalmente quem caminha sozinho se aplica o que está escrito em Provérbios. Aquele que se isola, se levanta contra a sabedoria e busca interesses egoístas.
Quem se isola, normalmente está com problemas no seu coração. Porque quando você anda junto com as pessoas, vai ter confrontação, vai ter situações, e a gente não quer. Ah, pastor, mas você não gosta de ficar sozinho? Claro que eu gosto, principalmente na presença de Deus, eu preciso. Eu preciso. Né? Mas nós fomos feitos para viver como corpo. E é fácil viver como corpo? Quem é que acha fácil? Mas ninguém acha fácil? Não é, gente. Mas nós não fomos enganados. Você só vive como corpo se você ama. Você só vive se você ama. Como corpo de Cristo, só se você ama. Se você tem um sentido de propósito da sua vida. Eu, por exemplo, eu amo a igreja. E eu era do tipo de pessoa que preferia viver só. E Deus é Deus, né? Fazer uma pessoa que gostava de viver só, viver em comunidade e amar a igreja e entender o propósito da igreja, só Deus para fazer um negócio dele. Ele sabe. Eu fui militar, criado num regime rígido, numa família de regras. Nossa, para desconstruir isso, levou décadas. E para entender o propósito de Deus e o propósito da igreja, a importância da igreja, a igreja é a vida de Deus sendo manifesta na terra. Se Jesus morreu pela igreja, eu vou recusar a igreja? Quem sou eu? Jesus morreu pela igreja. E se tem uma coisa que muitos não entendem é que de cada um de nós vai ser requerida uma porção pela igreja, por amor à igreja. Porque quem quiser participar da glória de Cristo vai ter que participar do sofrimento de Cristo. Então ele vai botar uma preocupação pela igreja no seu coração, a minha irmã, ele vai colocar outra no seu coração, a gente participa, é corpo. Né? Quando a gente está doente, no dedinho do pé está machucado, todo o corpo se volta para o dedinho do pé. A mente e as atenções para cuidar. Assim deve ser no corpo de Cristo. Quando alguém não está bem, todos devem se voltar e ajudar. De repente precisa de mais fluxo de sangue, mais presença de pessoas, mais um abraço. Às vezes não tem que falar nada. Porque às vezes a pessoa está numa situação tão ruim que não quer ouvir nada, ela só quer um abraço e se sentir pertencente a algum lugar. Então dê isso, às vezes só um abraço. Gente, isso acontece. Nós estamos... No ano passado nós estávamos em Lisboa. E a minha esposa veio, porque Deus falou para ela vir. Ela falou, Deus, mas o que eu vou fazer lá? Não prego, o que eu sou? Eu falei, eu quero que você vá lá dar um abraço. Porque ele falou para ela. Aí ela ficou, tá bom. Ela veio, imagina, pagou uma passagem do bolso. Para cá, e hotel e coisa lá. E chegou aqui, ela ficou com 15 pessoas. E a gente foi numa conferência. E daí não dá no momento o pregador, o pastor Paulo chegou para ela, pastora, vem aqui, dê um abraço nessa angolana. Aí ela foi e deu um abraço, sempre a mulher chorou, E na hora que ela estava dando um abraço naquela angolana, Deus falou para ela, agora libere a sua filha para as nações. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Então uma mãe liberar o filho, você vai, mas liberar seu filho. Mas é isso mesmo. Foi muito chocante para ela. Deus levou ela para ela até se surpreender de outras, essa experiência. Então, o nosso Deus ele é muito milimétrico no cuidado. Não pense que Deus esqueceu de você, que Deus não se importa, que Deus não está vendo a sua dor. Isso é mentira do diabo. Deus se importa. E Ele recolhe os teus choros. O teu choro é uma oração líquida. Coisas que você não consegue expressar com a palavra, você chora e você recebe aquilo ali como oração. É uma coisa muito forte. É especial. Você é especial para Deus. Não deixe ninguém dizer o que você é importante para Deus. Amém. Mas compete a você ser constante na palavra, no Espírito, no propósito de Deus. Tem dúvida? Peça a Deus confirmação. Não tem problema, Ele não vai se ofender com você. Ele quer que você ande curado. Guarde seu coração, Ele quer que você ande em convicção, mas que você esteja no plano de Deus, no projeto de Deus, não no seu plano. Eu estou aqui num grupo que muitos já largaram tudo para servir ao Senhor, mas vocês estão construindo uma igreja, não uma base missionária. Eu quero que vocês entendam isso. Vocês têm aqui a base para formar a pessoa e vai ter sempre isso aí, isso mesmo, ele está se informando. Mas a igreja, você não trata todos os membros da igreja como missionários. Não. Tem muitos que são missionários na sua casa, no seu trabalho, que é isso mesmo. E é diferente. Cada lugar tem uma forma de lidar com as pessoas.
O missionário, você vai espremer. Não, vai. Espreme mais um pouquinho mais. Não estou aguentando, espreme. Na igreja é diferente. Às vezes a pessoa passou atribulada a semana toda e espera na igreja encontrar um lugar de pertencimento, um lugar de afofamento, de afofar o coração, de acolhimento. E a igreja é um lugar de acolhimento. Na igreja a gente não escolhe quem é membro. Deus é que envia. A igreja de Cristo não é minha, não é sua. Então convinha as pessoas nas estações mais diferentes. Isso é um lugar bem complexo. Você forma uma base missionária, você já lida com os que têm um chamado, já entendem e tem convicção. Então, tratamento é diferente. Na igreja é todo tipo de pessoa. E bebezinhos na fé, e desviados, e machucados, e marginalizados, e a igreja está acolhendo. A igreja está acolhendo, está amando. Eu estou falando porque você que está aqui, certamente Deus quer te usar, porque todos aqui são importantes. Você é importante para alguém. Você é a resposta de oração de Deus para alguém. Você está me entendendo, gente? Você é a resposta de oração de Deus para alguém. Então tem alguém que Deus quer te usar para tocar, para amar, para aconselhar, para carregar, para dar carona, para ir no lugar, para ouvir, às vezes só para ouvir. E a pessoa vai falar e você me ouviu, meu Deus, ninguém tem tempo para nada, você me ouviu, Eu já ouvi isso. Você parou para me ouvir? Era um cara que tinha acabado de sair da cadeia, estava querendo dinheiro para ir para a cidade, ele passou, eu parei e fiquei conversando com ele. Ele falou, não, você me ouviu. Eu não acredito que você está me ouvindo. Não sei qual o problema. Mas ninguém quer me ouvir. Ninguém tem tempo para me ouvir, para me ajudar. As coisas estão assim. Cada um por si, né? Neste mundo é assim. Eles falam cada um por si, Deus por todos. É assim que funciona? Isso é de Deus? Isso é corpo? Cada um por si, Deus por todos? É isso mesmo? Essa é a vida do egoísta. Nós não somos egoístas. Deus espera coisas melhores.